Boa tarde e noite, como o Cícero gosta de dizer. Estamos aqui reunidos hoje para dar início a um novo ciclo de conferências. Este é um ciclo bem sobre o momento atual e que se chama Século XXI, Paradigmas em Crise. Vai ter a coordenação geral da acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira, e o conferencista de hoje é o acadêmico Eduardo Portela, que vai falar sobre os paradigmas em crise. Passo a palavra, então, para a coordenadora Rosisca Darcy de Oliveira, que vai fazer a apresentação do conferencista. Muito obrigada, senhora presidente. Senhores acadêmicos, senhora acadêmica, minhas senhoras, meus senhores, um seminário sobre paradigmas em crise vem bem a propósito nesse momento em que os instrumentos de leitura dos tempos que estamos vivendo parecem cada dia mais incapazes de explicar um mundo que se transforma em tamanha velocidade. Contrariamente a outros momentos em que o pensamento amadurecia lentamente e uma explicação do mundo se tornava hegemônica, nosso tempo parece desgovernado e invade territórios que até então pertenciam à ficção científica. Sem, no entanto, se cristalizar no que Thomas Kuhn chamou um dia paradigma, referindo-se à moldagem de um tempo pelas grandes rupturas, a exemplo do que foi o heliocentrismo de Copérnico ou o paradigma da relatividade de Einstein. Ou, se tomarmos os exemplos das ciências sociais, a passagem pelos paradigmas weberiano, paradigma marxista ou estruturalista. É possível que estejamos vivendo o privilégio e o risco de testemunhar uma mudança de era. Essa mudança torna obsoletos os consensos em torno dos quais se estrutura o pensamento. Sobre o que é importante pensar, ou seja, sobre os objetos do pensamento. Como esses objetos devem ser tratados, ou seja, os métodos. E como devem ser interpretados os resultados das pesquisas. Quando esses consensos entram em crise de legitimidade, carecem de convicção e chegam a duvidar de si mesmos, o mundo se apresenta de difícil apreensão, ininteligível em sua alta volatilidade e fragmentação. Crise é uma palavra que sugere inadequação, um continente que já não suporta o conteúdo. Quando as convicções que norteavam um tempo e que ainda estão presentes na memória viva já não são operacionais, o passado insiste em cobrar do presente uma coerência com um mundo que já não existe. É a tentação conservadora, que sente como ameaça tudo que lhe é estrangeiro. Não resiste, no entanto, às transformações na maneira de ver o mundo e de viver que a ciência e a história trazem consigo. Na verdade, mudanças de paradigma são bem conhecidas e marcam o fim de um tempo decretado pela influência de novos conhecimentos. Mas o que é surpreendente em nossos dias é a perplexidade diante da aceleração científica e tecnológica que paralisa as interpretações e tem impedido que um paradigma amadureça e se torne hegemônico. Fica, então, a suspeita
de que o que está em crise não é apenas esse ou aquele paradigma, mas a ideia mesma de paradigma, se entendermos essa palavra como um conjunto de experiências coletivas, convicções e valores que determinam a maneira como os indivíduos percebem a realidade e agem em função dessa percepção, encontrando nela um sentido e uma visão de mundo. A fragmentação trazida pela natureza das novas tecnologias, a coexistência do virtual e do real, teriam fraturado o conceito mesmo de paradigma? Eduardo Portela, o conferencista dessa tarde, no último ano do milênio, em um artigo brilhante e definitivo, intitulado Começo da História, nos lembra que pensar implica renunciar ao lugar fixo e nos convida ao encontro da dúvida com a esperança, no cenário de um horizonte que se abre e escapa ao espetáculo monótono e redundante, e é ele quem fala, do reencontro da verdade com sua certeza. Eduardo Portela não dispensa, não, apresentações, porque não é todo dia que se tem o prazer de receber alguém com uma história intelectual tão rica e multifacetada. Eduardo Portela, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Recife e doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estudou em Madrid Filologia Romanística, Crítica Literária e Estilística com Dámaso Alonso e Carlos Bonsonho, e Filosofia com Javier Zubiri e Julián Marias. Foi ministro da Educação, Cultura e Desportos, diretor adjunto da Unesco, presidente da Conferência Geral da Unesco, presidente do Fundo Internacional para a Promoção da Cultura da Unesco, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, diretor executivo do Instituto Brasileiro de Estudos Afroasiáticos, membro da Academia Brasileira de Letras e membro da Academia Brasileira de Educação. Fundou e preside e é diretor cultural das edições Tempo Brasileiro. Diretor da revista Tempo Brasileiro. Presidente do Colégio do Brasil. Diretor dos Anais da Academia Brasileira de Letras, pesquisador do CNPq e professor titular emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde continua a exercer sua docência. Em teoria da literatura, atua principalmente nos temas modernidade, cultura, filosofia, história e crítica. É membro da Hispanic Society of America, em Nova York, e em Paris, da Fondation Maison des Sciences de l'Homme, da Société Européenne de Culture e da Société des Amis de Montaigne, da Académie Européenne des Arts, des Sciences et des Lettres, e em Madrid, da Casa da América. Entre as várias obras publicadas, citemos José de Anchieta, Poesia, Nota Prévia Cruz e Souza, Dimensões 1, 2, 3 e 4, Brasil, Condições de Possibilidade, Homem, Cidade e Natureza, Jorge Amado, A Sabedoria da Fábula, Teoria da Comunicação Literária, prêmio que recebeu o Prêmio Fernando Chinalha e Golfinho de Ouro, O Intelectual e o Poder, Democracia Transitiva, Brasil à Vista, Confluências, Manifestações da Consciência Comunicativa, Vanguarda e Cultura de Massa, Literatura e Realidade Nacional, Fundamento da Investigação Literária, Retrato Falado da Educação Brasileira e México, Guerra e Paz. Tive que retomar meu fôlego, Eduardo Portela, para terminar o seu currículo. Com a palavra, Eduardo Portela. Senhora Presidente da Academia Brasileira de Letras, acadêmica Ana Maria Machado, minhas caras colegas de academia, meus caros confrades
minhas senhoras e meus senhores, devo agradecer particularmente à acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira a iniciativa desse ciclo, ela que é uma escritora que acumula as funções de escritora e de pensadora, ou seja, é uma escritora que pensa, e porque pensa os temas ou as coisas que inquietam e perturbam o nosso tempo. De maneira que eu me sinto particularmente sensibilizado de ter sido escolhido por ela para dizer algumas palavras aqui hoje, sobre um tema que me é muito grato. Desde a primeira modernidade, aquela que emerge sob o sol do Renascimento, o espectro da crise sempre rondou nossas portas. O Renascimento oferece, pela decisão imperial do Ocidente, a ideia de cultura plena, superior, hierarquizada, centralizada. A aliança de império e fé mandava e desmandava. Mesmo aí, em meio à aparente tranquilidade, não deixaram de se manifestar evidentes sinais de crise. O mais ostensivo de todos eles foi o saque de Roma, em 1527. Mas como a categoria crise é estruturalmente ambígua, ela traz dentro de si retrocessos e avanços. O maneirismo e o barroco são duas marcas registradas da época. Dois paradigmas em ascensão. O primeiro mais curvilíneo, o segundo mais expansionista. E assim, atravessando as grades, essa palavra grade é fundamental porque o paradigma ele tem uma tendência a produzir grades. As grades formalizantes, estou me referindo inicialmente ao início da crise no Ocidente, que é a crise que se verificou em Roma, por ocasião do saque de Roma, que já saía do padrão clássico da estética e da cultura renascentista, aquele padrão coeso, centralizado, nítido, todo explícito, basicamente. Então, neste caso, ganha um corpo, apesar das grades formalizantes do Concílio de Trento, ganham um corpo os paradigmas da crise. Em meio à crise do Renascimento, florescem construções referenciais do maneirismo e do barroco. Ou seja, no momento em que o Renascimento pleno declina, vai perdendo oxigênio, surgem duas grandes manifestações culturais e artísticas, que é o maneirismo e o barroco. São, portanto, estilos da crise do Renascimento. Em meio à crise do Renascimento, portanto, elas florescem. No Brasil, Bento Teixeira, o autor da prosopopeia, se esconde da Inquisição no estilo oblíquo do maneirismo. O padre José de Anchieta, pioneiro da nossa poesia social, escreve a gramática da língua mais falada na costa do Brasil. Todos sabemos, e mestre Bechara mais do que ninguém, todos sabemos que a gramática é uma elaboração purista por excelência. Pois o padre Anchieta, homem de fronteira, canarino, vasco, espanhol, parente de Santo Inácio de Loyola, aluno do Colégio das Artes em Coimbra, escreveu uma gramática mestiça. É difícil entender para nós que trazemos dentro de nós uma compreensão da gramática como uma instância purista,
imaginar que um dia alguém fez uma gramática mestiça. E era uma gramática que não obedecia rigorosamente aos padrões institucionalizados pelo grande gramático da colonização espanhola, que foi o padre Antônio de Nebrija. A gramática de Nebrija é de 1492 e não tem a permeabilidade da gramática de Anchieta. Nós precisamos lembrar, ou não precisamos lembrar, as representações maiores do Barroco, o padre Antônio Vieira e Gregório de Matos, sinalizando desde cedo, repito, o lado procriativo da crise. Nós temos uma tendência a supor que a crise conduz sempre a um beco sem saída. Mas não é verdade. A crise, às vezes, abre portas, possibilidades, cria expectativas. Por isso, contudo, as ordens e as ordenações da Companhia de Jesus eram cumpridas religiosamente, de maneira que conseguia produzir alguma coisa atípica, aconvencional, dentro dos padrões do Concílio de Trento, não era alguma coisa muito fácil. Mas Anchieta conseguiu, Vieira conseguiu, Bento conseguiu, Gregório conseguiu. E daí por diante, os paradigmas vão se alternando conforme o balanço do tempo. Bem, voltemos à linha do horizonte renascentista, expressão maior da crise. A mais animadora imagem provém de Thomas More, da Utopia, 1516, o seu livro famoso. A menos confiante podemos recolher no poeta John Milton, The Lost Paradise, de 1667. Quase nos cabe dizer que o Paraíso Perdido de Milton foi uma espécie de errata à Utopia de More. Como se vê, da crise pode surgir a saída plausível e vice-versa. É fácil perceber que a crise, em vez de se dirigir para um ponto final, ela abre horizontes outros. Paul Lazar, no seu famoso livro A Crise da Consciência Europeia, refere-se a instâncias legitimadoras de caminhos reflexivos mobilizados por um novo modelo de humanidade. Paul Lazar insiste em falar em um novo modelo de humanidade. Mas esse novo modelo, auspiciado pela Ilustração Francesa, no lugar de apoiar-se em referências ontológicas, preferiu entregar-se às promessas epistemológicas. E a consciência, quando entrou em crise, não foi por culpa de ninguém, mas por causa dela mesma. A consciência se autoconfinou, abrindo mão de parcerias produtivas. Isolada, insensível às pressões da alteridade, ela construiu seu próprio abismo. A procura da consciência perdida não decifra os enigmas da crise. O paradigma jamais conseguiu se desembaraçar da controvérsia homem e mundo. Preferiu andar pela via da prepotência epistemológica, que não é boa companheira, sobretudo por os fenômenos culturais não formalizados. A epistemologia, pela sua vinculação estreita com o padrão científico predominante, ela não dispõe da flexibilidade suficiente para compreender certos fenômenos culturais. De qualquer modo, a crise jamais perdeu o seu caráter transitivo. Insisto no caráter transitivo da crítica. Como se fosse pré-requisito, passagem obrigatória
para a edificação por vir. Se não fosse excessivamente paradoxal, ousaríamos dizer que a crise é a solução, o retrato falado da derrocada. É a partir dela, da sua agonia, de sua exaustão, que as outras janelas devem ser abertas. Convém levar em consideração as várias caras da crise, que é inerente à aventura humana. A crise individual é um problema psicológico. A crise social é uma questão histórica. Elas interagem o tempo todo, ou seja, o individual e o social. Elas interagem o tempo. Por isso, o primeiro passo para o entendimento não é a definição, porém a aproximação crítica. A razão pura pode ter purificado o argumento, mas não imunizou a história. Além do mais, o paradigma desconfia da força da diferença e aposta no valor supremo do idêntico. Será que nos cabe acreditar no diagnóstico apocalíptico do permanente estado de crise? Não creio que seja o caso. Até porque a lição da crise não deve ser antecipada. Para o bem e para o mal, ela depende da própria dinâmica da crise. A ideia de paradigma, conceito, modelo, sentido único, tal como engendrada pelo que estou chamando de metafísica hegemônica, seguiu o rumo ditado pela razão instrumental, calculadora, performática. Privilegiou o desempenho, o fazer, em detrimento do ser. Igualmente, o empreendedorismo na sôfrega versão dos nossos dias, assim como a insustentável ideologia da sustentabilidade. São trapaças teóricas do nosso tempo. As propostas pré-românticas e pós-românticas alimentaram ilusões. Ilusões a mais não poder. Até que um dia puseram um ponto final na narrativa triunfalista. O romancista Honoré de Balzac metaforizou essa fação, sonha no seu famoso romance As Ilusões Perdidas. Mas o seu enredo, mesmo na outra margem da história, era ainda o canto nostálgico, a elegia de um mundo que somente existiu na imaginação romântica. Um mundo de paradigmas oxidados, infensos a outras experiências. A razão superior, apoteótica ou sublime, se erigia em paradigmas salvacionistas, protegidas contra os acidentes de percurso e avesso à trama da linguagem. O paradigma daí decorrente registra um enorme déficit simbólico e perturba os enlaces intersubjetivos. É a antessala do desencantamento do mundo. Encontro dificuldades em imaginar um paradigma virtual, cada vez mais ameaçado pela cultura do mainstream, toda ela indiferenciada, formatada, capaz de agradar a todo mundo, porém incapaz de questionar e de qualificar. Ela tem alcançado enorme audiência, de Hollywood a Bollywood, percorrendo todo o planeta. Até aí não chega a minha vã filosofia. Permanece, contudo, a busca do lugar estável, superlativo, paradigmático. Logo agora que se foram, de uma só vez, os anéis e os dedos. Porque a baixa modernidade já não opera com categorias inteiras, coesas, manifestações típicas dos céus de brigadeiro. A baixa modernidade é, por natureza, fragmentária. Temos diante de nós tempo nublado,
teto baixo, de modo algum em condições de abrigar ambições totalizantes. Ou seja, fomos evoluindo de um padrão de modelo totalizante, confiante nas totalidades, para o reconhecimento de uma fragmentação que fala mais diretamente da nossa contemporaneidade. O paradigma, há pouco em vigor, autoritário e excludente, já não dá conta de toda essa complexidade, desses pedaços de mundo espalhados pelo mundo. O cogito que nos criou foi partido em pedaços. Esta é a perplexidade de uma cultura que quis ser modernista antes de ser moderna, e que procurou negociar no balcão da modernidade resíduos renitentes do Brasil profundo, com os sinais esboçados da metrópole desvairada. Aqui fazemos uma alusão à visão antecipada de Mário de Andrade no seu famoso poema A Paulícia Desvairada. Essa colisão, essa crise, gerou paradigmas mestiços. E o paradigma ou é puro ou não é. Pelo menos é o que está escrito no Manual de Uso Metropolitano. Ainda bem que já não se encara a solução para a crise, como se fosse um aparato portátil à espera do primeiro consumidor, com ou sem financiamento estatal. Os refletores da razão se acham curto-circuitados. Foram-se as mãos, os anéis e o excesso de bagagem contidos no equipamento de viagem. A modernidade das luzes, recarregada ininterruptamente pelo sistema elétrico da razão, tinha razões para confiar na razão, e em todas as suas emanações, o conceito, o sistema, o paradigma. A baixa modernidade, a curva descendente da razão, já não dispõe dos mesmos atributos. O caminho para ultrapassar a barreira, cruzar a fronteira, deixou de apontar para a mera e simples substituição de um paradigma por outros. Então não se trata pura e simplesmente de dizer esse paradigma está esgotado, vamos providenciar um paradigma de última geração. Não, não é exatamente isso. A era dos paradigmas, sobrevivência desautorizada do espírito absoluto, está com as suas horas contadas. Trata-se agora de trabalhar na construção livre, distante dos paradigmas, de um conjunto de referências outras. O conjunto de referências abre a compreensão do fenômeno. O paradigma fecha. Então estamos insistindo que, em vez de continuar pensando em reproduzir paradigmas, em substituir os paradigmas que estão com os prazos de validade vencidos, nós devemos procurar outras modalidades, outros níveis de interpretação. Os esquemas formalizantes com os quais os paradigmas se confundem deixam bem claro as suas inaptidões para o entendimento das relações intersubjetivas, das peripécias da linguagem literária, das tensões internas, do para-além, de toda e qualquer troca simbólica. O paradigma termina sendo uma camisa de força. A verdade é que a noção de paradigma contou sempre com o apoio ou a cobertura de poderes superiores. Deus, o homem, o autor, o profeta, a ideologia, a certeza. O mundo hoje prima pela incerteza. As ideologias de tão totais se tornaram totalitárias.
O profeta é o Schomer da história. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que anunciou apressadamente a morte de Deus, veio a falecer antes. O homem foi objeto de um diagnóstico fulminante, assinado pelo pensador e médico francês Michel Foucault. O falecimento do autor, anunciado por Roland Barthes, juntou-se a essa lista fúnebre. Essas indicações paradigmáticas ficaram despatriadas. Perderam, portanto, as suas vigências, todo esse volume de condenações e de fuzilamentos. A ânsia finalista já havia preparado a sua lista de prioridades. O fim da história, o fim das ideologias, o fim das certezas. Até os economistas norte-americanos abdicaram das certezas. De uma hora para outra, nós vimos no mundo anglo-saxão se falar da era das incertezas. Hobsbawm é um deles. E do fim das ideologias, Daniel Bell e outros. A cada uma dessas etapas corresponde o remanejo dos paradigmas. Novos sinais de alerta da crise, deixando que se instale insuportável distanciamento entre conceito e vida. Cada gesto da crise traz dentro de si os signos das mudanças. Tudo vem acontecendo diante da alienação generalizada, com o depauperamento das humanidades e o fortalecimento avassalador da verdade das ciências. Quem frequenta hoje as universidades ou os grandes centros de cultura pode perceber como houve uma desoxigenação das humanidades e um predomínio excessivo e exclusivo da ciência e da técnica. Se me fosse permitido a indicação, diria: o caminho é radicalizar o exercício crítico. O exercício crítico é prioritário. Não se trata de inabilitar o avanço científico. É bom deixar bem claro, para não parecer um saudosismo inútil. Trata-se de fortalecer o papel das humanidades, porque são elas as depositárias da consciência crítica. Somente assim, já não monitorados pelo autoritarismo paradigmático e cada vez mais aberto à efervescência do real, será possível alcançar o começo da história. Faço votos para que, sem nenhum maniqueísmo, a nossa crise de hoje manifeste também o seu lado criativo. Obrigado. Muito obrigada a Eduardo Portela e devolvo a palavra agora a Rosisca Darcy de Oliveira. Muito obrigada, Eduardo, por essa extraordinária conferência que nos confronta a essa afirmação tão cheia de luz. A era dos paradigmas está com os dias contados. Creio que talvez seja essa a abertura maior que se possa trazer hoje, exatamente como resposta a todos aqueles que, ruídos pelas incertezas e incapazes de suportá-las, buscam desesperadamente esse pensamento totalizante, que, como você tão bem disse, acaba sendo uma camisa de força.
não é de hoje que Eduardo Portela trata dessas questões. A certeza das incertezas é um patrimônio que enriquece há muitos anos o pensamento de Portela e que se manifestou aqui hoje com toda clareza. Já na passagem do milênio, Portela nos convidava, então, ao que ele chamava a festa do pensamento. E penso que hoje foi o que nós assistimos aqui, foi uma festa do pensamento, né? Uma aventura da qual participa quem tiver a coragem, e eu cito, pois se esta predisposição secular está realmente derrapando pelas autoestradas improvisadas da baixa modernidade, cabe agora recomeçar, aprender ou reaprender a pensar. Sua fala hoje aqui sobre crise, paradigmas, foi um convite irrecusável para começar a pensar e um incentivo à coragem de fazê-lo. E eu muito lhe agradeço por isso. Bom, eu agradeço também a Eduardo Portela e aos comentários de Rosisca Darcy e ao público aqui presente com sua participação atenta. E acho que vamos todos sair pensando nessa reflexão cujo convite recebemos sobre um tempo, o tempo que vivemos, esse século XXI, que se inicia, um tempo que esvazia modelos e padrões pela celebração de clichês e estereótipos, mas que embrionariamente pode valorizar novos sintagmas, sintagmas plausíveis, como o Portela classificou, frente aos paradigmas esgotados. Sintagmas que podem ser valorizados se esgueirando pelas frestas das portas abertas pela crise. Será um conjunto de referências novas, com menos grade, menos maquineta, como dizia Humberto Eco, menos camisa de força, mais incertezas. E, dentro desse quadro, com os votos de prioridade para o exercício crítico e criativo. Eu acho que essa é o grande convite, a contribuição ao convite que o Portela nos traz com a sua análise. Nós vamos continuar pensando sobre isso e examinando esse tema de outros ângulos. Na próxima terça-feira, a conferência aqui, sempre nesse ciclo Século XXI, Paradigmas em Crise, estará a cargo do acadêmico Celso Laffer. E ele vai falar sobre o desafio de pensar sem o corrimão de categorias consagradas. Convido todos também para o próximo seminário na quinta-feira, o Seminário Brasil-Brasis, dia 31, a próxima quinta-feira, às 5h30, que versará sobre Do Ateneu aos Nossos Dias, os Desafios da Educação, coordenado pelo acadêmico Domício Proença Filho, sendo palestrantes os acadêmicos Arnaldo Nisquier e Evanildo Bechara. E o próximo evento, depois disso, aqui também sempre no Teatro Raimundo Magalhães Júnior, quinta-feira, dia 7 de novembro, às 18 horas, será na Música de Câmara na ABL, o Duo Santoro de violoncelos, com lançamento do CD Bem Brasileiro, com obras de Vila Lobos, Hernani Aguiar e Mignoni, o Lacerda e entre outros compositores brasileiros. Estão todos convidados, serão muito bem-vindos e boa noite. Obrigado.